Olá, queridos tripulantes, passageiros do Próxima Parada 747! Olá, boa noite, tripulação! Bem-vindos à nossa parada maravilhosa de hoje. Tá sensacional, gente. Inclusive hoje, a nossa convidada muito especial, ela vai ter tanta coisa pra compartilhar com você, que eu tenho certeza que você vai terminar esse episódio e já vai buscar uma passagem aérea e começar a arrumar sua mala. Mas você tá curioso? Tá curiosa? Tá curiose? Então faz o seguinte, espera rodar a vinheta e vem com a gente nessa crazy trip que você vai amar. Uhul! Juliana Zoso, que prazer ter você aqui. Gente, meu microfone tá meia bomba hoje, socorro. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês. E é uma honra também ser convidada para estar aqui no Pod Travel. Ai, que delícia! Eu sou fã do Parada 747 e estar aqui para mim é uma honra, porque eu amo viajar e viajar com vocês é tudo de bom, né? Então, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Ju acabou de chegar de viagem, ela está virada desde as 4 da manhã e veio nos dar a honra de nos conceder uma entrevista hoje aqui no nosso Pod Travel. Ju, bom, eu vou deixar a Carla fazer as honras, porque a Carla e a Ju são amigas de longa data. Eu tô aqui hoje de novo, eu vou entrevistar as duas, vocês me conhecem, né? Eu não dou oportunidade pra elas. Então, Carla, por favor, faça as honras. Ju, conta para os nossos telespecs quem é você, porque aqui nossos telespectadores são do Brasil inteiro, do mundo e quiçá do universo. Então se apresente, fale o que você faz, de onde você é, enfim, tá? O microfone é seu. Bom, eu sou do Pantanal. Ai, que delícia. Sou a Juliana Onça do Pantanal. E eu venho lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou nascida lá. Meus parentes são aqui de Cascavel. Então tem um pezinho roxo. Eu tenho bastante gente aqui, então pra mim é muito bom estar aqui, sabe, visitando. E eu sou diretora comercial de indústria de alimentos. Legal. Macarrão, farinha de trigo, arroz, biscoito. Mas eu sou uma amante de viagens antes de mais nada. Você começou a viajar cedo, Ju? Comecei a viajar, porque assim, eu sinto que viajar não é questão de poder aquisitivo, mas sim de opinião, você querer viajar. E meus pais sempre gostaram de viajar, então isso eu herdei deles. Então, minha primeira viagem internacional, eu acho que eu tinha nem 1 ano de idade, porque ele foi para o Paraguai, né? Super conta. A gente acha que Paraguai não conta, mas Paraguai conta também. Claro que conta. Apesar de ser fronteira, a gente consegue viajar em lugares maravilhosos nesse país. Mas, assim, a primeira grande viagem que eu me lembro, tinha 10 anos, que a gente fez uma viagem pra Europa. Ai, que delícia. Com excursão. Aí a gente foi pra Itália, fomos pro Egito, pra Israel. Isso tudo em excursão. E isso tudo em família? Em família. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu com 10 anos, minha irmã com 4 e meu pai e minha mãe. Ai, que legal. E eles levavam as crianças. Sabe por quê, Ju? A gente, tanto eu quanto a Babi e várias pessoas que são entrevistadas aqui, eles levam os seus filhos. Ontem mesmo nós entrevistamos aqui, né, um dos nossos viajantes e ele também leva os filhos na viagem. Então, essa é uma tendência bem atual, mas os teus pais estavam à frente da época deles, né? Já levavam em grandes viagens, né? Sim. Viajar para pequenas distâncias, acho que era comum, né? Mas fazer grandes viagens há 30 anos... 25 anos, 25, né? 30 pra mim, 30 pra mim. Faziam grandes viagens comigo e com a minha irmã também. E assim, não só viagens internacionais, mas as viagens nacionais, assim, aquela época... Né, eu vou falar não vou falar com a minha idade, mas assim, a gente não tinha Google Maps, a gente pegava o mapa, o quatro rodas pra ir. Então, a gente viajava o Brasil todo. E aí, eu acho que assim, meu pai e minha mãe sempre foram muito ousados também, porque a gente fez essa viagem com o grupo, só que eles falaram, não vamos perder a oportunidade, vamos estender mais um pouco essa viagem.
Aí, mas nós vamos por conta. Nós vamos pra França por conta, vamos pra Espanha, vamos pra Portugal por conta com as meninas. Só que eles não sabiam falar nem português direito. E nós vamos metendo Eles na não cara. falavam inglês? Nada. E eles sempre foram do Mato Grosso. Vocês sempre moraram lá. Não, minha mãe é de Toledo. Ah! Meu pai é nascido em Minas Gerais, mas sempre morou aqui perto de Cascavel. Aham. E o Mato Grosso entra onde nessa história? Quando minha mãe e meu pai, eles namoravam, minha mãe morava em Cascavel também. Aham. Meu pai foi embora pro Mato Grosso do Sul. Aí depois, quando eles casaram, minha mãe também foi pra lá. E aí depois a família toda foi. Ele foi tentar a vida no Centro-Oeste. Foi. Foi isso, foi o quê? Década de 70, 80? 80. Que foi uma época, 84. Foi uma época que teve muita gente do Sul que foi pra região Centro-Oeste. Exatamente. Aí meus avós foi a família toda. Entendi. A família toda. Aí você já nasceu lá? Já nasci em Campo Já Grande. nasceu lá. Aham. E daí aí de lá vocês foram viajar. E foi aí que você tem lembrança clara dessa viagem, assim, tudo certinho? Total. Eu lembro da viagem inteira, eu lembro de detalhes. Até porque, e engraçado que não era uma viagem assim, não era uma viagem tipo, de criança. Porque você vai para Israel, você vai andar muito. Você vai para o Egito, você vai andar muito. Então, era mais coisas históricas. Mas eu até me batizei no Rio Jordão. Na situação. Nessa idade, com 10 anos? Com 10 anos. Eu já Ai, que tinha lindo. feito uma escola de batismo ali. E aí, a gente aguardou para me batizar lá. Foi muito, muito interessante. Então, foi inesquecível a viagem. Entendi. Fomos em Paris, daí... Nossos pais levaram a gente pro Euro Disney. Então, assim, foi uma viagem... Foi uma viagem de quanto tempo? Foram, 28 dias. Foi vários dias. Nossa, assim. um mês você fora com criança. Um mês. Ô, Ju, mas você acha que foi essa viagem que despertou... Porque você já viajou bastante, né? Mas foi essa viagem que você falou assim... Eu quero isso pra minha vida. Ou você só ia e depois, mais adulta, talvez, você decidiu que você faria... Ou você só foi na onda e foi acontecendo e as viagens foram chegando? Não, como que foi essa? Eu acho que essa foi igual eu falei, a grande viagem que marcou minha vida pra sempre. Quando eu tinha 10 anos. Tanto é que eu fiz... Eu já sabia ler e escrever, obviamente, já há 10 anos, né? Mas eu fiz o diário de todos os dias. E até hoje eu tenho esse diário dessa viagem. Você tem esse diário? Ah, podia Então- ter trazido. Ai, gente, lê uma mini página, assim, não um tiquinho. Era bem pequenininho, eu escrevia. 7h15 da manhã, fomos em tal lugar. Ai, que Então amor. foi uma coisa muito interessante, que marcou a minha vida. E as coisas que aconteceram, os perrengues da viagem. Quando a gente estava em grupo, foi tudo maravilha, né? Quando não estava, a gente teve tanto perrengue. Por exemplo, no metrô de Paris, a gente não sabia falar... francês, não sabia falar nada. Sabia falar inglês também? Nada, inglês, não sabia nada. Malemar a gente entendia o portunhol. Então, imagina. Hoje você fala inglês? Falo. Então hoje, gente, eu já vou puxar aqui a câmera pra mim pra falar um pouquinho do nosso patrocinador, a Rockefeller. Gente, a Rockefeller tá aqui comigo e com a Carla. A Carla é fluente em inglês pela Rockefeller. Eu estou fazendo curso lá, estou no Book 3. E eu sempre tive muita dificuldade com o inglês. O inglês, você não falar o inglês, ele não te impede de viajar, mas ele te limita a viver as experiências. Exatamente. Então, a gente tá aqui pra indicar a Rockefeller pra vocês. Você que é que acompanha o canal Próxima Parada 747, a gente em todas as redes sociais, você tem um cupom lá, 20% de desconto. Não são só aulas presenciais, aulas online também, inglês e espanhol, ok? Pessoal, Rockefeller na veia, você falando inglês mundo afora. Voltando à nossa conversa, no nosso momento Isso aí. merchan. Bom. Os nossos patrocinadores sempre Perfeito, fazem tem que isso. ter. Tem que ter. E a gente tentando comprar bilhete de metrô? metrô para poder ir para Euro Disney. Veio um moço falando em francês, com aquela lábia, mostrando como se ele fosse ajudar a gente. A gente ajudou, deu um bilhete pra gente, a gente entrou, de repente a gente percebeu que a gente tinha pago $150 no bilhete do metrô. Ai. Aí meu pai falou, acho que roubaram a gente. Eu acho. E aí parou, a gente continuou no metrô, parou o metrô, saiu todo mundo e uma moça lá de fora chamava a gente, sai, e a gente, só nós lá, né, os caipira. E a gente saiu, aí ela tentou falar assim, ó, linha final, daí a gente... Não, francês, não. E ela, não, eu falo português. Aí a gente falou, ai, que bênção. Era uma moça de Angola. E aí a gente explicou pra ela a situação. Ela falou, olha, o cara
com certeza ele tapeou vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que é injusto o que aconteceu com vocês. Eu trabalho na Euro Disney, mas hoje é meu dia de folga. Mas eu vou levar vocês até lá, inclusive vocês vão entrar sem pagar na Euro Disney. Nossa. Não acredito! Foi, e levou a gente, nós não pagamos nada. Aí nós ficamos muito felizes, né? E na volta ainda achamos uma camisa masculina dentro do pacote no metrô. Aí ficou tudo bem. Ganhou. Vocês ganharam até o presente. Equalizou. Gente do céu. É porque, ó, se a gente for pensar, 4 pessoas na Euro Disney, dá mais ou menos uns 1.000 euros hoje, né? Em torno 1.000 disso. euros? É, não é? É uns 200 e poucos euros por se pegar os Acho que 85 euros por é, pessoa. 85. É. Não. Tá certo, tá certo. Quase 400 faleço euros. aqui agora, gente. Oi? Não, eu acho que é 86 euros Uns o 300 dia. e poucos euros, É. né? Vezes 5 Vocês saíram no lucro. Saímos no lucro. E a Carla me falou, Ju, que você viajou muito de motorhome. Viajei. Eu quero falar sobre isso. Pra falar sobre isso, eu acho que ele podia chamar o Marcelo, que tá aí. Ele já Já chegou? chegou? Tá aí. Chegou, gente. Ah. Deixa eu ver aqui se já chegou o nosso próximo participante. Pera aí. Enquanto isso, Ele gente... foi fazer um pit stop. É, Já vem. eu quero já puxar um outro assunto, enquanto o Marcelo não chega aqui. Marcelo, a gente é o esposo da Ju, tá? Meu querido, meu digníssimo. A Ju também fez uma viagem que eu acho que é muito interessante para quem tem filhos adolescentes. Que você fez intercâmbio. Você já era adolescente ou sim. você já era adulto? Você era adolescente ou já Eu era tinha adulta? 16 anos. Era adolescente. Tava ali naquela limbo. transição, no limbo. Aham. Eu fiz um intercâmbio pra Índia, Não. com 16 anos. Tipo, não. As pessoas com 16 anos, eu vou pra Disney, eu quero comer Eu vou pra sanduíche Nova de Zelândia, cookie. pra Disney. Austrália, Nova Zelândia. Não, mas ela quer ir pra Índia. É o nosso sonho, né? A gente não conhece a Índia, a gente quer muito pra Índia. Conta tudo sobre Foi a maravilhoso, Índia. gente. Quanto tempo? Foram 6 meses. Quase 6 meses. E aí eu tive a oportunidade de aprender muito lá. Foi muito legal. Eu acho que a melhor experiência de viagem de todas foi a Índia. Porque eu gosto de coisas diferentes. Agora, se a pessoa gosta de capitalismo e compras e Estados Unidos, não vai gostar. Agora, se ela gosta de coisa diferente em relação à cultura, comida, roupa, tudo é lá. Gente, chegou. Chegou! Por favor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo! Tudo bem? Gente, Por favor, sente-se. O microfone é seu. Me alcance sua taça e já vamos começar o papo. Ju, continue, Aí, por favor, Miranda. essa experiência. Olha, a Índia ela tem muitas peculiaridades, né? E o mais interessante de tudo foi poder estar numa família indiana. E nessa família eu pude aprender várias coisas. E coisas pequenas que, se eu fosse só viajar, eu não teria aprendido e nem vivenciado. Por exemplo, quando eu cheguei lá, a primeira casa que eu fiquei, na host family, era a mãe e o pai. E eles já tinham filhos mais velhos e moravam em outros países. E aí, ela me acomodou, tal, e eu fui dormir. Aí ela colocou o pijama dela, veio e deitou na cama comigo. Era uma cama de casal. Aí eu falei, tá bom, né? Beleza, dormiu comigo. Ela dormiu 1 semana comigo. Aí depois ela saiu e foi pro quarto. Ela me colocou em outro quarto. E aí que eu entendi que aquele era o quarto principal da casa. Que era o quarto dela e do marido dela. Só que, como maneira para eu me sentir acolhida, o marido dela estava dormindo em outro quarto e ela dormia na cama comigo para me sentir acolhida. Olha, eu fiquei até constrangida quando eu entendi o porquê daquilo, sabe? tipo, eu sou sua mãe nesses próximos meses, serei sua Foi mãe. muito, muito legal. Sinta-se acolhida. Sim. E aí você aprende também que, assim, dependendo da religião, é um tipo de comida. E a religião, ela rege tudo lá. A comida, a bebida, o cardápio da família, a língua que eles falam. Então, você vivencia isso, assim... você fica até constrangido. E aí, quando você foi pra lá, eles falavam que idioma na casa? Hindi, Gujarati e falava inglês. E você aprendeu? Inglês, né? O hindi eu aprendi a escrever algumas coisinhas, assim, simples, porque ele não é o alfabeto. Sim. Ele é diferente.
Mas era mais o inglês mesmo, que o inglês é oficial. Inglês e hindi é oficial, mas eles têm mais de 1000 dialetos. Dependendo da religião, é um dialeto diferente. Até a nota, uma vez eu conheci uma indiana e ela me mostrou uma nota de dinheiro deles. Mas por conta desses tantos dialetos, é assim, tanta escrita no dinheiro, né? Para poder atender toda a população. E é um país muito populoso, né? Então é um país que é um formigueiro, né? A Ásia, de maneira geral, é o mais populoso do mundo. Apareceu agora, nos últimos 2 meses, superou a China. E como é que foi esse processo? Por que a Índia? Como que você foi parar lá? Como é que tudo aconteceu? Eu, como qualquer adolescente da minha idade, queria ir para a Austrália, para Nova Zelândia. Ok. E eu optei por fazer intercâmbio pelo Rotary. Eu até indico muito, porque eu tive amigos que fizeram intercâmbio que eram pagos. Ou seja, você paga para a família para você estar lá, tipo um salário para a família. O Rotary você não paga nada, você paga só uma taxa, que é uma taxinha de adesão, mas é para o Rotary que vai. Então, a diferença é que a pessoa que está te recebendo, ela quer receber você. Sim. Ela não está te recebendo por alguma outra razão. Por um motivo financeiro. Exatamente. Então, eu tive experiências maravilhosas. Já as pessoas que eu conheci que foram da outra forma, não tiveram experiências tão boas. Então, eu fui, me inscrevi, queria ir para a Austrália e Nova Zelândia, não tinha. Falaram, esse ano nem ano que vem vai ter. Só tem Índia ou África do Sul. Falei, bora para a Índia. Que legal. Mas, Ju, precisa ser membro do Rotary para fazer esse ingresso nesse tipo de intercâmbio? Ou eu posso chegar lá e fazer uma prova e ir? Não, como é que funciona? Você lembra? Olha, na minha época não precisava ser. Agora eu não sei como funciona, mas na minha época não precisava ser membro do Rotary, mas você tinha você fazia um formulário, tinham que te aceitar, daí você pagava essa taxa de adesão. Faz uma provinha. Tinha um questionário ali. Sabe? Até para selecionar bem a família. E aí você também tem que estar apto a receber. Porque como eu fui para a Índia, aí eu recebi uma indiana na minha casa. Sim. Aí, como eu gostei demais disso aí depois eu recebi uma alemã. Aí eu fui para a Alemanha e fiquei na casa dela. Aí depois eu recebi uma canadense e fui para o Canadá. Então eu fiz 3 intercâmbios. Tudo uma sequência da outra, assim, tipo, Foi com 16, com 18 e com 19. E hoje você tem filhos? Sim. Quantos anos tem seus filhos? Como é estruturada a sua família? Essa vai ser a próxima pergunta. Deixa eu até falar, porque assim, pra quem tá assistindo a gente, agora chegou aqui o Marcelo Miranda, que é o esposo da Ju. E aí, tudo bem? E aí, seja muito bem-vindo. A gente tá muito feliz que vocês... A gente sabe que foram, né? Passaram o dia inteiro viajando, saíram de madrugada. E mesmo assim, vocês estão aqui, a gente tá muito feliz. Que isso. E então vamos fazer essa pergunta para os dois, né? Porque hoje vocês têm 2 filhas, né, Miranda? Qual a idade delas? Eu tenho que perguntar a idade, porque eu tô brincando. 5 anos e 2 anos. 5 anos, Não pergunta só a data de nascimento. Tá bom. São 2 meninas, isso? 2 meninas, isso. 2 meninas. E vocês dois já conversaram sobre daqui uns anos? Porque passa rápido, né? Essa é a pergunta em seguida. Vocês pensam em mandá-las para um intercâmbio? Ou fazer um ensino médio, talvez? Nem um intercâmbio curto de 6 meses, talvez? 3 anos? Eu acho que nos Estados Unidos é high school, né? É o high school. High school, né? A gente pensa nisso com certeza, até para ter novas influências, para ter as coisas acontecendo de uma forma diferente, né? Não faria como foi com a Juliana, né? Não mandaria para a Índia em hipótese alguma. Foi sensacional. Vamos mudar para a Índia. Eu tenho uma amiga que pelo Rotary, ela ficou Índia, na China. Ela foi pra China, minha amiga do Rotary. Até vamos chamar ela para vir aqui um dia desse contar a história. E ela ficou 1 ano na China. Ela falou que as pessoas paravam lá na rua pra pedir pra olhar os olhos dela. Ela tem os olhos claros. E as pessoas pediam pra olhar, porque não tinha. Não tinha. Mas você sabia que na Índia é assim também? Eu me senti uma atriz na Índia. Porque só por ter a pele branca... Toda hora que eu saía na rua, pediam pra tirar foto de mim, pediam autógrafo no dinheiro. Era uma coisa mais engraçada autógrafo que tem. No dinheiro? E foto, toda vez que saía na rua. É muito... É por isso que você gostou mesmo. Então. Me senti uma popstar. Uma popstar na Índia. Mas aí, trazendo pro lado sério dessa brincadeira que eu fiz, eu acho um pouco arriscado e tem seus riscos de você mandar um adolescente para alguns países aí, por exemplo, a Índia talvez, eu não sei, a Juliana pode falar melhor. Você passou alguma situação de constrangimento lá, que você achou que saiu um pouco da... Passei. Então conta aí, joga na mesa. Teve um dia que eu estava voltando para casa de ônibus
e sentou um indivíduo do meu lado no ônibus e lá o banco do ônibus ele é estreito. E aí, posso falar besteira, né? Pode, Besteira claro. não é besteira, é o que aconteceu É mesmo. o que acontece. O moço estava do meu lado, fazendo um barulho esquisito. De repente eu olhei, ele estava com um jornal assim, mas embaixo ele estava se masturbando e olhando para mim e tentando esconder com o jornal. Na hora... Isso na Índia. Na Índia. Porque as questões religiosas lá são Na severas, Índia. são Só quase que leis, a né? moléstia lá é absurda. Entendeu? Mesmo. Então você tem que, tipo assim, tomar cuidado em relação a isso. Um assédio, né? Lá é, tipo assim, ninguém rouba. É mais essas questões, assim, que eles são muito... Mas essa outra parte aí é meio complicado mesmo. Mas essa questão, você acha que é com estrangeira ou com a mulher da Índia também? Geral, é. Lá em Bombay, que é onde eu ficava, ou Mumbai, dependendo do que jeito que quem quiser falar... Não é tanto, mas Nova Delhi, eles não autorizavam, tipo assim, intercambista viajar sem que estivesse com um grupo, com os responsáveis, tudo por conta desse tipo de coisa. Nossa, gente. E aí, o que aconteceu? Eu naquela situação, eu nunca tinha passado por uma situação daquela, fiquei, não sabia o que fazer, e de repente começou a me dar um desespero, e aí a hora que eu peguei, empurrei ele com tudo, gritei, desgaste, empurrei, e fui pra frente do lado do motorista. E ele levantou e veio atrás. Nossa. E continuou atrás ali de mim, perto, sim. Aí eu desci na parada e saí correndo, mas eu corri tanto na minha vida que eu... É que é tanta gente lá, né? Porque tem gente saindo pelos buracos. Aí eu fui me escondendo e nunca mais vi. Graças a Deus. Mas assim, isso aconteceu. Entendeu? Então, é uma coisa a ser alertado. Porque, assim, o meu medo, sempre quando eu penso em intercâmbio, eu tenho um menino, eu não tenho uma menina, e eu acho que com mulheres isso é normalmente mais difícil ainda. Mas eu me preocupo com o meu menino de qualquer forma. Mas você expor a pessoa na casa de outra pessoa, eu acho que a pessoa fica muito vulnerável. É um risco. Sabe? É um É risco. muito arriscado. Eu tenho muito medo. Então, eu sempre gosto de conversar com quem faz intercâmbio. Porque eu tenho uma vibe, tipo assim, as pessoas têm que conhecer o mundo, bababá. Mas eu não sei se eu deixo outra. É diferente, mas é diferente você Compartilha do conhecer. seu sentimento. Exatamente, é diferente. Quero conhecer o mundo, mas não sei se as meninas estarão preparadas um dia. Mas eu vou levar. Mas é muito Prefiro levar. diferente você conhecer o mundo ou você deixar o seu filho conhecer o mundo na casa de um estranho. Só que todas as experiências que eu tive foram maravilhosas, positivas. Eu fiz 3 intercâmbios, os 3. Na Índia eu fiquei em 3 famílias diferentes, no Canadá em uma família, na Alemanha em uma. E foram todos... Eu acho até que essa é uma característica do Rotary, né? Porque como não é pago, são famílias estruturadas que estão dispostas a receber sem receber uma criança, um adolescente, sem receber financeiramente por aquilo. Sim. Ou seja, até a família que ela ficou, uma delas, eram muito bem de vida, né? Muito bem de vida. Então, acho que isso é um ponto que contou bastante. Agora, você tinha falado alguma coisa no meio de conversando, me confirma aqui, sobre as famílias que tornam disso um negócio. E recebem financiamento, já tinha falado, Eu né? acabei de falar aqui. Tornam disso um Exatamente. negócio que daí é talvez uma coisa um pouco mais complicada. Até- Mas a seleção das famílias também, eu acho que não é Eu uma acredito coisa, que sim, né? né, uma coisa muito aleatória. Eu Não, acho que é uma não. coisa até porque é o nome, né, Sim, das sim. instituições que organizam. Eu tive a oportunidade inclusive foi pela Rockefeller, né, que eles fazem os intercâmbios Eles têm uma... de forma sequencial, né? Eles têm uma empresa especializada em intercâmbios. É a Egali. Eu não lembro Egali, agora, uma né? coisa Porque já assim. faz muitos anos que eu saí, né? Eu terminei o curso. Mas eu tive essa possibilidade, não fiz por conta do... Porque eu já, Só que eu acho que já daí não tava é mais na família, velha. né? Aí eu acho que Exatamente. você fica em habitações coletivas. Tipo, mas daí você tem seu quartinho lá pra você Pensionato. ficar. Que é uma outra forma. Então, às vezes, a pessoa tá receosa, por exemplo, de mandar o filho para uma situação em família, mas pode aproveitar talvez o que uma escola que oferece, uma escola de inglês, porque aqui no Brasil tem várias escolas conveniadas com escolas fora do Brasil para poder fazer esses intercâmbios entre escolas. E também tem as escolas de inglês. Então, assim, é uma questão de estudar e entender todo o processo. Quando a gente estiver nessa fase, com certeza a gente vai estar sabendo quais são as referências, Eu enfim. não sei o que eu vou te dizer. Deixa a expectativa baixa. Mas o fato é que existem várias possibilidades. Na verdade, eu só puxei esse gancho para dizer que existem várias possibilidades de oferecer para o filho a oportunidade de ele conhecer o mundo com os próprios olhos, né? Claro que deve ser muito tenso para os pais, assim, né? Eu tô falando, Carla, né? Se eu pensar no Davi saindo e eu não sei
exatamente, sai do controle, realmente eu acho que deve ser uma coisa estranha. Mas é interessante, se a gente pensar em nós, quando nós tínhamos, a gente não mandaria. Eu não mandaria, porque eu não tenho juízo até hoje. Mas eu que não realmente isso é mandaria hoje em dia. Nem hoje, né? Nem hoje eu não vou. Porque você também já teve períodos fora de casa, né, Miranda? Sim, mas aqui no Brasil, né? Não fora do Brasil. Mas saiu de casa, dos olhos da sua mãe. Muito novo, com 22 anos eu já não morava mais com a minha mãe, né? E aí você saiu da cidade. Quando que você saiu da cidade? Você chegou a sair da cidade? Foi por conta dos concursos públicos, né? Aí meu primeiro concurso acho que foi com 22 para 23 anos, não lembro exatamente. Eu fui morar no interior e a partir dali você aprende a independência, né? E não voltei mais. Assim, voltei esporadicamente, talvez 6 meses em algum período aí depois. Desde comprar cueca? Sabia que homem não sabe comprar cueca, porque a mãe sempre que compra. O meu irmão, a primeira vez que ele foi comprar cueca, ele ligou pra minha mãe e falou: é caro assim mesmo? É o preço de uma camiseta. Mas é interessante que em relação à viagem, eu viajava o Brasil todo e foi assim, em Brasília eu morei alguns anos, em Cascavel tive um bom período em Cascavel, em São Luís do Maranhão, então foram algumas cidades que eu viajei e acabei morando por conta do trabalho especificamente, pelo menos por um período de 3 a 6 meses. Mas sair do Brasil para mim era algo diferente, né? A saída do Brasil para mim era Paraguai, no máximo, né? E para mim eu tinha esse bloqueio, então é interessante como algumas pessoas, ainda que tenham a condição de sair, como não tem a experiência, não conhece, né? O teu cérebro não processa o desconhecido. Então, enquanto você não deu um passo de conhecer, eu achava que seria absurdo eu estar na Europa, por exemplo. Absurdo, nossa, como é que é ir para os Estados Unidos? Não vão deixar eu entrar Parece e tal. que são alienígenas, né? Não são parece, pessoas igual a gente, que exatamente. almoça e toma café e janta. Exato. Aí quando você vai a primeira vez, você fala, cara, é só isso. Né? É tão simples assim, dá para se comunicar. Eu sou local. Exatamente. No começo, na Europa, era tudo diferente. Eu fui para a Europa a primeira vez com a Juliana, né? Então, no começo era tudo diferente. Meu Deus, passou alguns dias, eu já estava me sentindo em casa, já estava tentando falar o portunhol ali e tal. Enfim, é isso aí. Muito bom. E qual que foi a primeira viagem de vocês dois juntos? Pra onde foi? Casal. Casal namorando, casal casado. Foi aqui pertinho. Não, casal, mas fora do Brasil? Não, mas viagem. Não, uma viagem que marcou, assim. Foi ali pertinho, na Tailândia, né? Ali pertinho da foi Tailândia. ali. A gente casou, nossa lua de mel, a gente foi pra Tailândia. Que experiência, hein? Então, seu primeiro país fora do Brasil, exceto o Paraguai, foi a Tailândia? Porque a Europa veio depois, né? Fui direto pra Tailândia. Nossa, gente! Experiência direto pra Tailândia. As pessoas normais. Qual foi esse primeiro? Buenos Aires. O Marcelo é como diria meu pai, ou bunda de fora ou calça de veludo. Por aí. Tailândia. E aí na Tailândia a gente fez tanta coisa e nós nos perdemos lá andando de moto bis. Né? Conta essa história, que essa história deles é sensacional, gente. Porque, deixa eu só contextualizar, porque na Europa não, na Tailândia é muito comum as pessoas andarem com motinhas. Aí tem vários tipos de moto lá, né? Lambretinha, né? As lambretinhas. Daí tem os tuk-tuk e tem as lambretinhas. E vocês se aventuraram em lua de mel, alugaram uma lambreta. Foi isso? Como conta? Nós estávamos num hotel que bem na frente desse hotel tinha várias motos. E aí a gente foi descobrir o que era aquilo. E aí ele falou assim, é só pegar, não lembro quantos dólares era, tudo muito barato lá na época. Muito barato. Menos, muito tipo, barato. R$30. R$30 pra você passar o dia com a moto. Aí, ok, como é que faz? Como é que é a documentação? Não, me dá seu passaporte aqui e leva a chave da moto. Né? Porque se você não devolve, você não sai do país deles, né? Então E é bem tranquilo, porque também o teu passaporte é tranquilo se ele não te devolve. E aí você fica sem passaporte lá, o que pra mim já não fez muito sentido, só que pra mim era tudo muito novo, como eu falei, né? E pra Juliana, vambora, vamos ver o que é que E eu recém-casado, queria impressionar, né? Hoje eu não faria isso. A recém-casado, falei, vambora, tô com você. E o coração aqui, tuc, acelerado. Gente, se eu faço isso com o Pablo, ele falece. E a gente tava sem celular, sem internet. E sem mapa. Na Tailândia, que é um formigueiro. Em Phuket, isso aí. E a gente foi Phuket. Não, a gente pegou em Phuket. A gente pegou em Phuket, essa motinha. A gente foi andando. Praia, não, foi aquela balada. Patong. 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 Mas antes, a gente andou, sei lá, balada, né? quilômetros e quilômetros. A gente saiu, tipo, 8 horas da manhã. E aí, a gente foi indo. Fomos no Buda, fomos não sei aonde, templo, e mercado, e comemos inseto. E vai. Quando foi a noitezinha, nós fomos pra Patong. Que é um lugar de balada. E ainda sem passaporte. Que passaporte? que é Eu isso? lembrava mais que tinha passaporte. Mas foi divertido, foi um dia bem divertido, né? Foi bem legal. Aí a gente começou a
A gente tomou naquele dia, não lembro que foi, se foi uma cervejinha, foi uma Algumas. champanhe, Algumas coisinhas, coisa lá. Vocês tomaram vocês compraram aqueles baldinhos? Porque na Tailândia, gente, eles vendem um combo. Você compra um balde e lá dentro daquele balde, eu não sei o que tem tudo aquilo, mas é muita coisa de álcool que tem lá dentro, né? Vocês compraram esses Nossa, baldinhos? nós fizemos de tudo nesse dia. Esse dia eu não lembro exatamente. Tem um lapso temporal ali. Mas ela falou que pode contar tudo aqui. Ela falou que a gente pode falar de tudo. Pode. Aí não, mas eu realmente não lembro. Aí eu lembro que quando a gente decidiu voltar, já não sabia o caminho de volta. Era umas 2h30 da manhã, 2h30 a gente da manhã. andou o dia inteiro e aí, Cansado, querendo voltar já, e tava legal até as 2 da manhã, né? Aí 2h30 da manhã vão voltar, como é que volta, né? Aí o Marcelo subiu na moto, eu subi na garupa, eu falei, fica tranquilo que eu sou boa de... Sou boa pra voltar. A minha confiança era ela Eu se sei localiza voltar. muito bem. Eu sou boa de voltar. Ela Eu falei, se não, eu localiza, sei. né? Só que teve um detalhe, a gente começou a voltar e a gente tinha andado, tava marcando lá, tipo, 40 e poucos quilômetros que a gente tinha andado. Então, era muita coisa que a gente andou. Ah, vocês marcaram o quanto vocês andaram pelo... Como é o nome daquele negócio do carro? Das motos? Hã? Pelo velocímetro. No Não, velo- ele Não, tem, não. tem outro nome. Tem um outro nome, mas é ali, né, naquela- É um contador de quilômetros. Quilomecímetro. Só sei que a gente tinha andado 40 e poucos quilômetros. Eu falei, não, mas deixa comigo você, amor. Vou aqui atrás, vou guiando você. Aí tá. Não deu 5 Só que minutos. chegou um momento que eu dormi. Era 1 hora eu lembro que era 1 hora mais ou menos, meu cálculo, né? E com 5 minutos ela dormiu. Não, eu Na amanheci, garupa o da Marcelo falou moto. assim, Juliana, você dormiu? Não dormi não. E falou, Não, mas teve uma fase. É como se a gente estivesse indo pela BR-101. Descendo e indo paralelo às praias ali. É a BR-101, né? E a gente tá indo e aí ela falou, é só você ir aqui. Falei, vai aqui que a gente vai chegar lá. Falei, beleza. Aí eu percebi que ela tinha dormido. E de repente eu vi uma placa, a placa tava... por quê? Puquê, que era Puquê onde nós estávamos. E eu peguei e virei. Só que é como se tivesse uma montanha e aquilo fosse um atalho. E aquele atalho passa por estrada de terra, estrada de chão, por Sobe a fazenda, por montanha. tudo. Em vez de ir pela revés, a gente subiu a É montanha como se pra fosse chegar. a estrada antiga deles. E depois eles fizeram a rodovia que vai até a cidade. E era melhor, então, deixar a placa Era pra estrada antiga, né? Exato, Óbvio, uma coisa né? assim, mas eu também não entendia direito aquelas placas, então eu vi a placa grande ali e falei, é aqui, né? E eu resolvi acordar a Juliana quando ficou escuro. Não tinha luz, não tinha nada, estrada de chão, e eu acordei. E aí subindo o morro, ele falou assim, amor, eu não sei. Eu falei, agora... Ele falou, eu vi a placa. Eu falei, então vamos. Aí foi indo. Escureceu. A gente começou a subir morro. Você lembra da plaquinha que tinha lá em cima? Chegou um momento que a gente quase tinha que sair da bis pra poder Porque subir. em Puquê é bem, né, assim. íngreme. E um breu, aí uma placa, tipo assim, tsunami here, não sei o quê. É tipo o lugar onde o tsunami, o topo máximo que ele alcançou, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, pronto, né? Alguém vai aparecer aqui, o cara da Serra Elétrica vai matar nós, alguma coisa vai acontecer nesse lugar aqui. Como que nós vamos voltar E ele agora? sem passaporte, eu quero deixar Sem isso claro. passaporte, acabou nossa vida aqui. Nem identificados seriam. E não tinha, tava tudo escuro, não tinha nenhuma conveniência, não tinha nada, não tinha, era um breu. Aí, mas a gente continuou. Aí foi Aí, descendo, quando descendo. terminou de subir o morro, a gente viu a cidade lá embaixo. Aí desceu. E Deixa chegamos assim. no hotel, conseguimos chegar. Deu tudo certo. Gente do céu, que desespero. E no total, vocês conhecem quantos países? Aí você responde Eu ele, conheço porque 34. ele é Gente, 34 tá um número... É um número- grande, porque... E outra, os nossos convidados têm essa média aí, de uns 30, 34, né? Menos a Carla, que superou essa Você tá com quantos, cara? 62. Meu Deus. Aham, a Carla tá rodada, gente. Tá rodada. Tá rodada. E vamos aumentar, né, essa lista. E contando, 62 e contando. E contando. Tô contando. contando. O problema é que eu quero voltar sempre, né? Então eu acabo repetindo países. se não Eu tivesse repeti voltado, muitos. já tava em 400, né? É. Se não tivesse... Eu repeti muitos. Muitos. E deixa eu te perguntar. E hoje você viaja basicamente a lazer? Ou o trabalho também faz você viajar bastante? Trabalho, viajo um pouco, mas é mais lazer. O Marcelo viaja bastante a trabalho. É, eu viajo mais a trabalho. Pelo menos Entendi. uma vez por mês, estou em algum canto aí, Entendi. trabalhando. Rodando o Brasil. Ela quer saber do motorhome. É, e aí eu quero saber do motorhome e a história do motorhome. Vamos lá. Acho Quais países ou qual o país que vocês viajaram de motorhome? Por que o motorhome? Como que foi? Foi o casal? Foi a família? Foi com criança, sem criança? Como foi? Nosso primeiro motorhome foi em 2016 ou 17. Por aí, 2017, acho que foi. A Rafa nasceu em 2018? 18, foi 2017. É. Em 2017 foi nosso primeiro motorhome, nós fomos para os Estados Unidos
Pegamos 23 dias de motorhome, andamos mais ou menos uns 5 mil quilômetros. Pegamos Sensacional, foi ali viagem. em Orlando e fomos em vários estados, várias cidades. Mas vocês cruzaram leste-oeste ou norte-sul? Não, O que vocês fizeram? A gente foi subindo ali até um Texas um pouquinho e voltou. Tá. Então a gente fez bastante coisa, mas não foi cruzar, porque a gente parou em muitas cidades. Vocês foram acho que viver 13 as cidades. A gente foi viver as cidades. Legal. E quando vocês paravam num camping, num negócio assim? Ou paravam em lugares aleatórios, desciam em hotel? Como é É que tipo foi? aqui no Brasil, para no posto de gasolina? Como que funciona isso? Tem uns aplicativos, né? Onde você tem os dump station, né? Que são as áreas onde você pode fazer o esvaziamento e recarregar o motorhome. E tem os lugares que são frees, que você pode, por exemplo, estacionamentos de Walmart. É muito comum o pessoal parar no estacionamento. Lá você não pode descarregar nem carregar nada lá. Então é um local só para você pousar. Mas tem e lá eles são profissionais nisso, né? Então tem muitos locais, pelo menos a cada 80, os campings, né? 80 quilômetros, 100 quilômetros, você vai ter algum lugar de pouso. E era tudo planejado. Então a gente conseguiu seguir o nosso script, só que era bem suave. Não rodava mais do que 200 quilômetros num dia. Ah, era pouquinho. Porque a gente queria viver bastante o interior. E Então, estavam só vocês dois nessa época, vocês não tinham filhos ainda? nós não tínhamos Um filhos. casal de primos da Juliana. Minha prima e o marido dela e nós dois. E era ônibus grande ou era pequenininho? Era um trailer para 7 pessoas, mas Bem ficamos grande. só nós quatro. Era bem grande. Nossa, Daquele uma que casa? Você aperta o botão, ele estende, assim, fica mais largo. Ah, tá parado, né? entendi. E ele tava, acho que, com 1.000 quilômetros rodados, né? Tava novinho. Tava Novinho. bem novinho, foi muito legal. Ele- Vocês cozinhavam? Tudo. E não paravam de dormir em hotel, dormia lá mesmo. E... A gente Mas e dormiu o umas banho, duas- essa coisa assim do banho, da louça suja, como é que funciona isso, assim? Fica tudo bem? A equipe ali, porque vira uma equipe, né? Não dá pra falar que uma viagem de motorhome é uma pessoa que lidera somente, né? É Big Tem que ter Brother. um Big Brother. É um Big Brother. Gente, não tem nenhum namoro, porque fica meio, né, Balança, aberto. balança. Não dá pra ir de Não lua de dá. mel, não, gente. De lua de mel, Ó, não dá pra com outro ir, né? casal, não, sozinho, Tem que fazer né? revezamento. Ah, vocês vão lá no dar uma Walmart. voltinha. Vão lá no pub, vão lá no pub. Ó, se tiver o sapato pendurado no trinco, não entra. Fica lá fora. Tipo isso. Gente do céu, Quanto que tempo coisa. vai voltar? Aí você calcula mais ou menos ali. Então acho que dá Não, tempo. 15 minutos tá bom. Não, vai passar mais que 5 minutos? Então dá tempo. Ai, maravilhoso. E esse foi o primeiro que vocês fizeram. Foi o primeiro, mas Ah. assim, a gente conheceu um Estados Unidos que a gente não conhecia. Foi uma coisa bem especial mesmo. Nós fomos na fábrica do Jack Daniels, nós fomos naquele castelo lá, qual que era o nome daquele castelo? Não lembro. Biltmore. Muito legal. Nós fomos em várias cidades, Memphis, Nashville, todas as cidades assim, sabe? A gente viveu mesmo os locais. E assim, banho é aquele banho de gato. Tem que ser rápido, porque Até porque assim, tem um reservatório de água e tem que ser dentro daquele Esse limite, reserva- tem que durar pelo menos uns 2 dias o reservatório. o reservatório ele não é grande, sabe? Ele limita um pouco. E olha que a gente estava num motorhome para 7 pessoas, a gente estava em 4. Então, se você Uma hidratação no cabelo Não, já era. que hidratação. Essa boa, depois É, bem rapidinho. é bem assim. rapidinho. Mas aonde que você abastece a água? Tipo, pra você tomar banho no dia seguinte? Ou você sai de... Como funciona? Na maioria dos postos de gasolina, você consegue tirar o esgoto e colocar água no motorhome. Então, é bem tranquilo. E tem um sistema que você conecta e Sim, tudo mais. sim. É, Tudo. Tem um líquido que você coloca também no é tipo esgoto. o banheiro seco? É como se fosse um banheiro seco? Ele tem 2 esgotos, né? Um que é como é que ele fala? Grey. O Grey e o Black, Marrom. né? O marrom, na verdade. Eu acho que né? aqui no Brasil, a gente também fala assim, é que eu faço arquitetura, gente. Então, aqui a gente tem o esgoto cinza e tem o esgoto preto, que Isso. daí um é de banheiro e o outro é esgoto O de outro pia, é da e coisa Ou nada você assim, lavou né? a mão ali, É. exatamente. E aí você tem como despejar isso aí lá. Tem os locais adequados para isso, né? E aí ele marca certinho, por exemplo, quanto que você já usou do reservatório de esgoto, quanto que você tem de água, né? Porque às vezes a água é mais fácil de você encher. Você vai parando e você vai enchendo água nos locais. Porém, o seu esgoto tem uma limitação. É, tudo E que aí ele entra bloqueia. sai, né, Exatamente, exatamente. Só que o reservatório de esgoto é grande. E tem que ele ter suporta. uma carteira específica, uma carteira de motorista Não. específica? Não. Esse que a gente dirigiu era gigante e com a minha CNH do Brasil, que é AB,
eu pude dirigir. Aquela baliza bem feita. Não, você não faz Aquela baliza, história né? do Guto. Como é? Como é história do essa Guto. história? A história do Guto é a seguinte. Como eu disse, acho que essa era a primeira vez que eu ia para os Estados Unidos. Se tudo foi a primeira vez para mim, né? A primeira vez nos Estados Unidos. Acho que eu tava com 33 anos, 34 anos. E chegando lá, eu fui dirigir um motorhome num país que eu não conheço a legislação e tal. E eu sou um pouco sistemático com essas coisas, sabe? Falei, cara, eu tô fora, vou ser preso aqui, qualquer coisa que possa Uma acontecer. pessoa sistemática é sempre casada com uma pessoa que fala, vamos, Eu sei onde é, eu sei chegar. A Juliana me complementa nas minhas inabilidades. E aí, o Guto é um cara viajado. O Guto é o meu concunhado, porque a Bel é quase como uma irmã pra Juliana, né? Sim. E o Guto, um cara viajado, um cara acostumado, morou fora, fez intercâmbio e tal. Então, pra ele, tudo aquilo era muito normal. E pra mim, cara, como é que a gente faz, né? Cuidado, né? E o Guto percebeu, o Guto muito ligeiro, esperto, ele percebeu a minha atenção. E nisso, a primeira vez que eu fui dirigir, ele com a mão pra fora esperando pra fazer a pegadinha. E eu nervoso, engatei a ré. Quando eu engatei a ré, ele deu um tapa aqui no... Nossa, sempre Ele tem deu um tapa. espírito de Era porco. pra ser só uma piada. Só que aquilo mexeu tanto comigo, eu fiquei tão nervoso que eu fiquei ali bem uns 2 dias sem falar com ele. A viagem tinha 20% dela, eu fiquei... 23. Eu fiquei 10% da viagem sem falar com ele por causa disso aí. Mas motorhome, gente. Marcelinho, chamar de Marcelinho, né? Marcelinho, babai! Bateu assim, aí eu freiei. O que aconteceu, cara? Aí, não, tô brincando com Teve você. um dia que a gente saiu com o motorhome e esqueceu de recolher ele. Gente Não pode. do céu. Porque ele, como que você falou, ele cresce? Ele De tá lado? ali. É sim. Que engraçado isso, gente. Eu não sabia, fazia ideia disso. Porque assim, agora... É tipo você ampliar a sala. Você amplia entendeu? a sala, mas você só pode ampliar quando você tá estacionado, Tá. ligado. Aí você aperta o botão de... Que máximo Aí- isso. E um dia a gente saiu com ele aberto. tipo, o corredor virava sala, sabe assim? É muito legal. Não é uma viagem barata. Isso que eu ia perguntar. Financeiramente, vale a pena ou é só pela experiência? Pela experiência. É mais barato você pegar hotel e ficar em hotel. Sim. Só que a diferença é que você sai ali com um roteiro, mas você mexe no roteiro. Não, vamos ficar mais aqui, tá tão boa essa cidade, vamos dormir. A gente tá com em cima do hotel, entendeu? É uma tartaruga, né? Aí depende da Exatamente. viagem. Se for uma viagem econômica, que você vai pegar um hotel ali 3 estrelas, 4 estrelas, aí você vai conseguir pagar mais barato no hotel. Agora, se você quiser um hotel top, aí vai empatar com o motorhome. Mas o motorhome a gente tem que classificar como um hotel simples, né? Sim. Porque, Sim, bem porque ele. simples, É, bem porque simples. se Mas a em gente termos de pensar. custo, Né, em a termos de pessoa custo. que quer só 5 estrelas não vai ficar no motorhome. Quem quer Depende, ficar no né? motor. Não, mas é que o motorhome é uma experiência diferente. É, um Então, acampamento, exatamente. É um Não, eu falo acampamento. do hotel 5 estrelas porque o motorhome, por melhor que ele seja, ele não vai entregar uma experiência Não de um hotel vai. 5 estrelas, porque ele não tem o resort, Não ela tem- não tem a é. piscina, não tem né, a cama com não sei quantos mil fios, o lençol, né? Não vai ter isso, né? Mas normalmente o público que fica em hotéis bons é o público que em algum momento quer viver aquela experiência do motorhome também, entendeu? Porque ele é mais caro. Então você Sim. precisa conseguir bancar talvez esse motorhome, né? É o aluguel, tem que pagar o quê? Tem que pagar o aluguel, tem que pagar a gasolina, gasolina, os pedágios e os lugares onde os você para. lugares E os onde você campings para, não os são campings. baratos. Por exemplo, a gente pegou os campings aí, vai de 60, 120, 150 dólares. Ah, é caro. É quase a diária de um hotel. A gente, assim, Ou mais. na época, porque a gente planejou uma outra e pagou uma outra. Depois dessa 2017, a gente planejou outra em 2020. E aí foi cancelado por causa da pandemia. E aí a gente até perdeu boa parte, assim, do investimento. Mas, assim, é mais ou menos, tipo, 100 dólares para você dormir no camping. Porque lá você abastece, lá tem gerador. Tem esse detalhe também. Porque, por exemplo, se tá muito quente, você precisa estar com o gerador para ligar o ar-condicionado. Se está muito frio, você precisa também de gerador para poder ligar o aquecedor. Ah, então tem essas conexões também. Tem tudo isso. Você liga ele na Ah, tomada. então é outra explicação também pelos valores, né, que eles cobram. É. Mas assim, porque você era pra 7 e vocês estavam em 4. Aham. Agora, por exemplo, se tivesse em 7 dividido por 7, ainda É melhor. assim... Ainda assim, aí fica bem Aí mais fica acessível. bem mais acessível, é. Que também tem esse ponto. Tem um pouco, porque assim, quando você pega um motorhome para 4 pessoas e você vai em 4 pessoas, ele já é menor, ele tem um Aham. gasto menor e tudo mais. Agora, quando é um grandão, ele é maior, ele vai aumentando o valor conforme Sim. o tamanho do carro. É que né? assim, ele cabe 7 pessoas, mas é 7 pessoas, você parando ele, abrindo, desmontando o sofá, virando cama, entendeu? Mas
você tem que contar que você tá viajando também. E sentado viajando, senão alguém vai ter que ir deitado na cama viajando, enquanto tá rodando o ônibus, entendeu? Então, por isso que a gente acaba pegando o maior para as pessoas. Então, a dica é pegar um motorhome maior, mesmo para... Se tiver com crianças, em 2 casais mais crianças, você pode pegar um motorhome desse, por exemplo, que é para 7 pessoas. Tranquilo, Tranquilo. A gente fez um outro também, que foi uma experiência totalmente diferente. Daí já foi na Europa. A gente fez a rota romântica da Alemanha de motorhome. Tem alguns clientes, tem um casal de clientes que estão indo para lá agora, inclusive. Vão para dar tchau, vão fazer legal. tudo isso, mas eles... Vão. Mas eles querem... Como é um casal, eles querem alugar um carro desses top da Alemanha, Porsche, sei lá, né? Ainda tá em stand-by o carro, né? Mas eles vão fazer essa rota e eu lembrei de vocês. Vocês fizeram essa rota, então, de motorhome. Nós tivemos em 5 pessoas no motorhome, 5 pessoas. 5 pessoas e quantas crianças? 2. Uma criança, só a Rafa. Criança, a Rafa era bebezinha. No motorhome menor do que aquele que a gente eram nos Estados Unidos. Peraí, eram 5 adultos mais uma criança. Mais uma criança. Estávamos em 6, né? Sim. E só que a criança era bebê na época, então ela ficava com a gente ali na mesma cama. E era motorhome para 5. E era um motorhome para 5. E tá. aí foi uma então vocês pegaram a lotação máxima. Pegamos a lotação máxima. E aí foram quantos dias esse? Foram 5 dias. 5 ou 6 dias. 5 ou 6 dias. Mas já era menos tempo. A gente foi até para Zugspitze, que é o pico mais alto da Alemanha, para esquiar. E a gente fez uma coisa bem legal. Só que lá, a estrutura de motorhome na Europa, pelo menos nessa parte que a gente foi, é bem aquém do que nada é comparado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem ponto de dump station, tem ponto para motorhome, tem estrutura maravilhosa em todos os lugares. Na Europa já não é tão assim, sabe? Pela cultura, né? Porque nos Estados Unidos tem pessoas que moram no motorhome, exatamente. Né? Tem até uma política em alguns estados, né? Que eles até impedem em alguns espaços porque o pessoal abusa, né? Sim. Querem morar. Eles moram em vias públicas e não pode. Daí existe aí uma questão de legislação, ainda mais depois da crise de 2008. Enfim, eu sei que teve aí uma questão bem complexa nos Estados Unidos por conta do motorhome, que o pessoal queria morar na rua, né? Porque como a política como o motorhome é algo comum para o americano, as pessoas venderam suas casas e ficaram com o motorhome. Só que, né, o motorhome é para viajar, né? E depois de tantas viagens assim, qual tipo de viajante vocês são? Sol ou frio? Frio, eu acho. Eu gosto mais de frio. Frio, jura? Então Mas hoje, eu gosto mais de frio. se for para planejar uma viagem, hoje é a opção frio. Sim, Frio. A gente gosta muito do frio, né? Que legal, gente. E na mala de vocês? O que não pode faltar numa mala? E dicas para quem vai de... 2 perguntas em uma. Dicas para quem vai sair de motorhome. O que você aconselharia a pessoa a não esquecer? Leva, que você vai usar. Toalha. Toalha. E todos esses itens de casa você tem que levar ou tem lá? Não, tem lá e é alugado, inclusive. E como tem, que lava? ótimo. É alugado também. Não, eles alugam, tipo assim, nos Estados Unidos eles alugavam, tipo, quantos pratos você quer, quantos talheres, Exato. alugava tudo, toalha, tudo. Quantas toalhas quer, tudo, né? Tudo eles alugam. Até shampoo, se quiser, tem pra alugar, entendeu? Pra vender. Mas eu acho que não pode faltar uma boa lanterna. Eu ia falar da lanterna agora. A gente sentiu falta e comprou lá. Então a lanterna é uma coisa que você não leva normalmente, no motorhome você tem que ter. Mas de restante, acho que é tudo igual ao hotel, né? Capa de chuva, talvez. Capa de chuva, talvez, porque toda hora você tem que sair para mexer com a parte de esgotamento, abastecer, e algumas vezes estava chovendo e estava frio, né? Então, capa de chuva também, a gente não tinha levado, compramos lá também, capa de chuva. Capa de chuva e lanterna, então, Miranda. Capa de chuva e lanterna. Entendi. E assim, e numa mala convencional? O que não pode faltar na mala de vocês? Ou vocês também levam capa de chuva e lanterna? Gente, deixa eu contar pra vocês. Eles tiram muito sarro de mim, vocês falaram de capa de chuva. Mas o Pablo e o João Pedro, eu sempre viajo com eles. O Pablo é meu marido e o João é meu irmão. E eu sempre viajo com os dois. Eles falam pra mim que o que eu tenho que aprender é que o que eu trago de lembrança de uma viagem é sempre um guarda-chuva. Você sempre compra um guarda-chuva na viagem. Eu sempre compro um guarda-chuva. Então você tem o seu cacareco que você traz de viagem, né? E eu tenho muitos guarda-chuvas pequenininhos, assim, que eu chego no lugar e eu sempre compro um guarda-chuva. Eu não sei porque eu não levo, mas eu sempre compro um guarda-chuva. E o que na mala de vocês nunca pode faltar?
O que a gente sempre leva, assim, às vezes nem usa, é a caixinha de som, né? Tá sempre na nossa mala, a gente não deixa de levar, imaginando que agora eu vou viver as músicas que eu quero ver, que não tenho tempo de ouvir quando eu tô em casa, e fica lá na mala. A gente tem um kit. E livro também, que a gente nunca lê quando tá em casa, mas acho que na viagem vai ler, né? E não vai. É igual roupa, né? Roupa que você não usa em casa, não adianta levar pra viagem, porque você não vai usar. Mas assim, a gente tem uma... Minha mala sempre tem camiseta umas preta. umas caixas de organização lá em casa, e eu tenho uma caixa escrita viagem. E aí a gente deixa algumas coisas que eu deixo lá, que toda viagem eu levo. É uma toalha que a gente comprou naquela viagem nossa do México. Lembra aquela toalha bem fininha? Sim, maravilhosa aquela toalha. É uma toalha de microfibra que ela é uma toalha, tipo, king size, mas ela fica desse tamanho assim. E ela seca super bem, então eu levo sempre essa toalha. Eu levo uma capinha de celular de pendurar aqui, que é impermeável. Porque se você vai esquiar, vai na neve, ou se você vai na praia, ou qualquer lugar, o celular tá ali para você poder tirar foto. Então, leva essa capinha sempre. Levo também uma sacolinha que fica desse tamanho, a sacola, mas ela vai dobrando, você fecha ela assim, ela vira um coraçãozinho desse tamanho. Então, isso eu acho que é super viável. Que você passa no mercado, compra um monte de coisa e passa ali o dia sem precisar ir num restaurante, pagar mais caro, ou às vezes até empatar um pouco a viagem, né? Que às vezes não é nem só pela economia, mas até pelo tempo da viagem, você parar no restaurante, sentar, pedir comida e não sei o quê. E essa mochilinha eu também tenho. Eu tenho uma mochilinha, cara, aquela mochilinha que a gente comprou, ótima. Ela fica desse tamanho, você abre, ela é uma mochila. Então, você tá na sua bolsa ali, tá com as crianças, tá saindo, tá em algum lugar, comprou alguma coisa, você vai colocando e resolveu. Em tempos de mala de mão, né? De viagem de mala de mão. Com mala de mão. Ela virou uma mochila, na verdade. Só viaja com mala de mão. Aí isso a gente sempre fala pra todo mundo que vem aqui. Não, as pessoas não acreditam. Eu e a Carla, a gente só viaja com mala de mão. Não importa pra onde a gente vai, não importa quanto tempo a gente vai ficar, eu só vou levar uma mala de mão. E olha o que a gente fez. A última vez que a gente foi pra Europa, a gente ficou acho que uns 19 dias por aí. Eu, o Marcelo, foi mais gente, mas assim, nossa família, eu, o Marcelo e a Rafa. A Rafa tava com, tipo, 2 anos. 2 anos, né? E aqui que a gente levou 2 malas de mão. E deu pra tudo 3 certo. pessoas. Deu tudo certo. E a bebê E mais tem o um carrinho. monte de coisa, né? E mais o carrinho dela, que é aquele bem pequenininho. Metade da mala era da Rafa. É. Mas aqui que você precisa? Você precisa de uma calça preta, uma calça jeans e uma legging. Aí umas 3, 4, 5 blusinhas. Um casaco maior, uns 3, 4 Sharp pra dar o look do pra fazer um look diferente. Já era. Pronto, Uma bota e um tênis, acabou. E aí, você vai com a uma das bota e leva o coisas, tênis. exatamente, vai com a bota que é maior e leva o tênis. É isso aí. E eu levo sempre um chinelinho que eu adoro. Porque meu pé dói e eu adoro andar no chinelinho. Mas sabe que eu tava estudando sobre malas e diz que tem a mala essencialista e a minimalista, né? A essencialista é aquela que você só leva o essencial. Então, o que é essencial para você? Não é um padrão. Agora, o minimalista é o Steve Jobs, assim, só usa camiseta branca. Então, ele vai levar 3 camisetas brancas. E vai lavando durante a viagem. Então, uma pessoa minimalista, ela não precisa nem ficar se preocupando com combinações. As mulheres que gostam um pouquinho mais, né? Mas a ideia é sempre, para você viajar cada vez mais, agora em tempos, né, que a gente paga, né, para despachar uma mala, aprender a fazer uma mala pequena, né? Viajar leve, que a gente fala. Viaja leve. E vocês gostam de fazer compras em viagem? Ou tem viagem para compras, tem viagem que não? Acho que dá pra separar, né? Dá pra separar. Quando a gente vai pra Europa, não compra a gente traz uma cacareco, coisa ou vocês outra. gostam de trazer cacareco? Ou você gosta de comprar uma coisa de valor? Bolsa. Antigamente, quando a gente começou a viajar, a gente comprava muito cacareco e lembrancinha. Hoje em dia não. Hoje em dia você comprou uma coisinha para lembrar do lugar ou uma coisa que você gostou e você vai lembrar daquele lugar. Não precisa estar escrito lembrança de Fortaleza. Com exceção se for pros Estados Estive em Unidos. Fortaleza e lembrei-me de ti. Com exceção se for para os Estados Unidos. Né? Não, Estados Unidos é a gente viagem de compra. Viagem de compra. Vai de O mala obje- o vazia. objetivo é esse. Né? Para renovar algumas roupas ali. Aí, tanto eu quanto o Marcelo, a gente adora o outlet. Então, tipo assim, abriu 9 horas da manhã, nós estamos lá. E o Walmart. Fechou 9 horas da noite, nós estamos lá. Fechou o outlet, nós vamos pro Walmart. Walmart 24 horas. Aí, o que acontece? A gente... Boa. Saí do outlet, eu sigo pro Walmart. Não, aí fechou o Walmart, vai pro Walgreens. Boa.
Mas isso é loucura. Mais loucura ainda é quando a gente tava de motorhome. E o Marcelo era o maior incentivador da gente dormir no estacionamento do Walmart. Mas eu falava que é porque era de graça, né? Ele falava que não, porque é de graça, vamos dormir aqui no estacionamento. Ele queria era comprar. Mas na verdade só podia ser o Walmart 24 horas. Aí, se a gente marcava amanhã, vamos sair 7 horas da manhã, 8, pra seguir pra próxima cidade parada e tal. Pra próxima parada, 747. E aí, ele acordava, tipo, 2 horas antes. Ia pro Walmart pra terminar de comprar. Precisava de mais alguns canivetes, precisava de mais... Uns drones. Umas coisas básicas, umas comprinhas de cacareco. Canivete, drone. Eu trouxe lanterna pra minha família toda. Lanterna de $1. E tá rendendo até hoje as lanternas. Não, hoje, se alguém fizer aniversário, a gente tem lanterna pra dar. Tem lanterna pra entregar de presente, ótimo. Gente, que sal. E aí, então a minha próxima pergunta seria sobre a mala, né? Mas já responderam que é mala pequena, a mala de mão e pronto. E assim, tem algum passeio, alguma coisa que você vai viajar e que você não deixa de fazer? Tipo, eu quero saber se nesse lugar tem tal coisa, eu vou lá conhecer o lugar, a coisa. Gosta de comparar de um lugar ao outro? Tem. Mercado municipal a gente sempre vai. Mercado municipal a gente sempre vai. No lugar. Mercado municipal da cidade a gente sempre vai. Quase sempre. E é bom mesmo, né? É bom mesmo, eu gosto. Que em alguns lugares, né, esse conceito do mercado municipal se resume em algumas feiras, ou mercado. A gente gosta de mercado. Tipo, pra ver como que é. Eu adoro aquela também. Cultura. E olha que eu nem gosto de fazer compra em mercado, porque eu acho que pelo meu serviço, que é de alimentos, que todo dia a gente tá falando com macarrão, arroz. Mas assim, quando a gente vai viajar, a gente sempre acaba indo no mercado, vendo quanto... Restaurante tradicional também, né? Restaurante, mercado, o que mais que a gente... Os pontos turísticos, mas assim, uma coisa que é comum de todos os lugares. Vocês gostam de conhecer um restaurante renomado em viagem? Vocês vão? Não. Faz parte, assim? Não faz parte do nosso roteiro, não, né? Às vezes a gente sabe que tem algum muito especial, a gente vai. Mas... Tipo o Guerrinho, quando a gente foi pra Argentina. O Marcelo. O Marcelo, delícia. Foi. Mas a gente foi também, por exemplo, tomar café da tarde no... Ai, meu Deus. Lá em Londres. No The Shard? Não, no Hilton. Vocês foram no Hilton. Fomos. Isso é legal. Esse tipo de coisa, assim, a gente gosta, entendeu? Tipo, dar uma luxadinha aqui, assim. Vou luxar um dia, vou comer alguma coisa diferente, vou num restaurante mais chique. Isso é legal, né? Eu acho bem bacana. E, deixa eu ver aqui. A última viagem que vocês fizeram foi pra onde? Acho que foi com vocês, né? Não foi? Chile? A última viagem foi pro Chile. Foi de mais de serviço de Fortaleza, semana passada, mas não conta, né? Não, pra fora do Brasil, foi pra... Onde foi? Foi pra neve. Foi pro Chile. Pro Chile, Foi pro Foi Chile, pro nossa Chile. viagem. Inclusive, gente, foi o Próxima Parada 747 que organizou a viagem Exatamente. deles. Foi maravilhoso. Eu vou te falar que todas as dicas que vocês deram foi... E qual que é a diferença entre você viajar? Organizando por conta a sua viagem e você ter uma assessoria de viagem. O que você achou o principal ponto de diferença? Todos. Todos. Desde você economizar ir nos locais adequados, não perder tempo. Você não perder tempo, a você saber como se deslocar, a você saber os melhores locais para você não perder nada de bom que tem naquele local, né? Porque quando você vai sem uma orientação, você vai pelo Google, mas a dica ela é sempre mais precisa, né, Carlinha? A dica ela é sempre mais cirúrgica, Não, né? e aí assim... A orientação, o roteiro em si, né? A gente tinha, tipo, uma crença meio que limitante, assim, que parecia que, tipo, você pagar um roteiro parece caro. Mas daí quando você tá lá, que você viu que você não perdeu tempo, que você foi no lugar certo, que você não gastou à toa, faz todo sentido. E se torna a coisa mais barata da viagem. Na verdade, assim, a gente sempre fala, né? Que o roteiro, o valor que você paga, no primeiro dia você economiza no deslocamento. Não. Eu acho assim porque a otimização. O valor do roteiro não tem preço. É tipo isso. Sim. Não tem preço. Foi sensacional. A gente agradece você economiza mesmo. com certeza o valor do roteiro no começo da viagem. É bem isso aí mesmo. Por causa que eu acho que um dos principais pontos quando a gente viaja... Bom, vocês já viajaram muito, vocês podem me corrigir se eu estiver errada. Mas eu acredito que a logística de uma viagem, ela é o que te mata.
Porque ela faz você gastar dinheiro e a coisa mais preciosa, o tempo. Então, às vezes, você não ter ali assim, ó... Até você ter aquele roteirinho que você consegue pegar na internet, montar na internet, você consegue saber os lugares que você tem que ir. Mas o fato de você não ter uma ordem, uma organização de, tipo, você arrumar aqui, arrumar ali, você saber que aqui tá perto daqui, que você não precisa tirar 2 dias pra fazer a mesma coisa. E que isso combina com você, né? Porque, assim, dentro dos nossos roteiros... O mesmo roteiro do Chile de Juliana e Miranda não é o mesmo roteiro meu, por exemplo, ou de uma outra pessoa, porque vocês foram num contexto com filhos, né? A outra pessoa vai com amigas, o outro... Então é outro roteiro, um outro período do ano. Por exemplo, roteiros do Chile de 2019... Antes de 2019 é um, depois de 2019 é outro, porque o Chile passou por uma convulsão social lá, que vários lugares que no passado eram legais não são mais, né? Então, assim, isso precisa... O Google, às vezes, a pessoa tem que saber filtrar, inclusive, o que busca. Não, para nós foi muito preciso. Essa viagem que vocês fizeram roteiro para nós foi... E aí as outras também, mas assim, essa aí foi a que a gente falou, meu Deus... Deu tudo certo. Foi tudo redondo mesmo, e só agradecer, viu? A gente sabia até quanto que ia pagar no aluguel Cara, tá tudo certo, não acredito. E deixa eu te perguntar, qual será a próxima? A próxima? Estados Unidos, talvez em dezembro. Né? Estados Unidos, talvez em dezembro. E aí... Todo mundo com passaporte pronto, então. É só comprar passagem e ir. Isso é uma coisa interessante da logística, da organização de uma viagem, né? Não dá para comprar uma passagem aérea para os Estados Unidos sem antes fazer o visto, né? Não dá. Eu acho extremamente perigoso. Tem gente que faz. Hoje em dia tá tudo travado também para tirar demorado, o... Tá demorado. Não, na verdade, agora o tempo deu uma diminuída boa. Deu. Mas mesmo assim é um ano, né? Não, agora tá 3 meses. Eles deram uma organizada. Na época que a gente fez foi 3 meses. Eles deram uma organizada. Teve agora no começo do ano, tava com a espera de 1 ano e meio. Aí eles deram uma organizada, agora a gente tem mais postos, eles deram uma otimizada no serviço e para a retirada do passaporte tá em torno de 60, 90 dias. Eles deram uma melhorada boa né? Na organização. E assim, vocês falaram que vocês gostam de voltar para lugares que vocês já foram. Existe algum lugar em especial que vocês precisem de um ressignificado, de ir de novo para, olha, agora a gente vai fazer diferente, ou naquela época não foi bom por causa disso, ou eu tive vontade de fazer uma coisa e não pude. Hoje existe algum lugar assim? A gente tem muita vontade de voltar para Tailândia, né? Isso aí que a gente eu tem falar, muita vontade de ir pra Tailândia. Não que a gente não gostou, porque a gente amou e a gente queria repetir agora. Queria conhecer mais lugares e repetir. Ficar mais tempo. Mais tempo, acho que faltou mais tempo. Vocês ficaram quanto tempo lá? Nós ficamos 10 dias, 9 dias. Quantos dias vocês indicariam para os nossos viajantes, uma dica assim? Quanto tempo vocês acham que seria o ideal para quem vai para Tailândia pela primeira vez? Depende. Como nós ficamos em Phuket, Bangkok, então foi pouco. Mas eu acho que tipo uns 15 dias. Tá seria bom. ideal. 12 dias, 13, pelo menos mais uns 2, 3 dias ali. A gente ficou 9, então mais uns 2, 3 dias, né? É isso aí. E existe um sonho de viagem? Ai, muitos, né? Não tem tanto, né? Ah, a gente quer em tudo. Pra nós o negócio é viajar. É viajar, né? Meu amor. Mas assim, um lugar assim que quando pensa seu coração aquece. Por exemplo, eu vou te dar 2... Eu tenho 2 sonhos de viagem. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Inédito isso aqui, inédito. Eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho um sonho que é Maldivas. Mas eu quero uma viagem luxada. Não quero. Eu não quero uma viagem low cost. A calça de veludo. Exatamente. Eu quero ir lá pra ficar em bangalô, pra ir no banheiro olhando o bicho aqui no tá entendendo o que eu quero, né? E outra coisa que eu não fui e que eu quero muito ir é Grécia. A Grécia é a menina dos meus olhos, que eu quero muito fazer essa viagem. Aí, lógico, eu quero ir pra Índia, eu quero ir pra China, eu não conheço a Tailândia, eu quero ir pra Tailândia. Então, Ásia, eu tenho muita vontade de conhecer. Mas a minha menina dos olhos, no momento, é Grécia. E o meu luxo, o Otávio, meu filho, ele fala que ele vai ser piloto de avião. Ele sempre fala isso, que ele vai ser piloto de avião. Pra quê, Otávio? Pra eu poder levar minha mãe pras Maldivas. Pra Maldivas, ele fala, pra Maldivas. Então, essa é a minha viagem luxada. Agora, a minha menina dos olhos é a Grécia. Então, é um destino assim que eu penso, meu Deus. Mas a gente tá falando de Grécia, tá falando de ressignificar. Eu fui pra Grécia no inverno.
Então, por exemplo, eu não vivi a Grécia da maneira como eu gostaria. Porque tava frio, porque eu não tive... Não tem nenhuma foto bonita no mar de biquíni. Eu quero rebolar minha bunda lá. Eu quero... Sabe aquela foto, né, com um lenço, assim, que você joga o lenço, assim, Ela e quer jogar tal. o lenço e eu rebolar a bunda. Ô, Jesus. Eu quero isso. E eu tô toda encasacada, porque faz frio, no inverno faz frio, entendeu? Então, assim, até isso já faz muito tempo, até saber qual época do ano você escolhe para viajar para um destino, se aquela época combina com o teu sonho, né? Não é verdade? Então eu tenho que se ressignificar para poder... Vou ter que ir pra Grécia, gente. Desculpa, Marcelo! Partiu. Amor! A gente quer ir pra Grécia também. Eu acho que Grécia, Capadócia, assim, essas na coisas estão Turquia. faltando aí. Marrocos, assim. Mas eu mesmo eu não tenho nenhum lugar assim que eu fico pensando. Eu quero voltar para os Estados Unidos. Se me Marcelo, perguntar ele todo quer ano, eu outlet. Quero Outlet outlet dos Estados todo ano. Unidos Gente, e, sério? e andar para É os que eu Estados sou Unidos. da Europa, ele é da América do Norte. O Pablo, vou te falar, viaja com o Pablo. Viaja com o Pablo, porque o Pablo, o negócio dele é outlet, é arrastar o Sari no outlet. Porque, gente, eu quero a morte. Eu gasto um fim na picada. Aí eu gosto também. Começou a experimentar 2 vezes a mesma coisa, eu já falo, vamos embora dessa merda aqui. Pelo amor de Deus. Não, mas eu não é nem tanto outlet, não. Outlet é ela. Ela é fã do outlet. O meu é os Estados Unidos. Eu amo os Estados Unidos. Eu adoro. Fui por lá, acho que comida, só... o povo. Exatamente. Acho que 3 O vezes filme só que eu você fui. assistiu em casa, que você tá vendo na frente. Acho que de casa. remete à infância, o que eu via nos filmes e que agora eu posso ir lá e ver como é que é. Acho que isso faz toda a diferença. Ver a experiência, a cultura deles. Entendi. Tem muito que explorar ainda lá, no meu ponto de vista. Aham. Eu já sou mais oriente, assim. Mas eu me curto tudo. E ele também curte tudo. Mas, assim... mais Eu tô com uma preferência- viagem comprada para os Estados Unidos pra ficar 25 dias. Que legal. E a gente vai acabar no lugar que eu quero muito ir, que é no Alasca. Então a gente vai na casa de uns amigos nossos, a gente entra por Miami e aí a gente vai subindo, ainda não sei se de carro ou de avião, não sei ainda. E aí a gente vai até Seattle e de lá a gente vai pro Alasca. Olha Porque que eles legal. vão sempre pro Alasca e aí eles querem muito que a gente vá e eu quero muito ir, enfim. Se o Marcelo souber disso, ele morre, porque ele quer também muito. ir Gente, pro Alasca. ó, lá no Canadá, onde eu morei, fez intercâmbio, era perto da Alasca. Espera, frio, hein? É Muito tipo, bom. tem aquele lago, um trem grande que tem lá de muita água e que daí dá pra você ir de um lugar pro Dá, outro ali, é. né? Eu não fui pra Alasca, mas eu morei perto assim, tá? 1.000 quilômetros. É perto. É, Não é pertinho. porque é perto. E lá é barato pra você viajar e voar, né? É. E tudo mais. É bem... É bem tranquilo. Então, aí eles ali, aí a gente vai pro Alasca. Eu tô, tipo, muito animada. Não, vai ser ótimo, com certeza. Sensacional. Ai, gente. Bom, quer fazer aquela pergunta? Pode fazer. Então, Faça você gente. é mais íntima. Faça mais íntima. A gente ficou aqui, né, esse tempo todo, vocês respondendo as nossas perguntas, né? Porque a gente fica... A Babi diz que ela gosta de fazer podcast porque ela gosta de saber da vida alheia. Eu gosto de saber da vida alheia. Eu gosto de perguntar perguntas. Vocês perceberam, né? Eu quase não dou oportunidade para as pessoas falarem. Porque eu fico, tipo, a pessoa tá me contando uma resposta, eu já tô fazendo a pergunta no meio da resposta da pessoa. Mas assim que é bom. Mas nesse momento, a gente deixa um espaço aberto para vocês fazerem uma pergunta pra gente. Sobre viagens, ou como que é? Quantos paus se faz uma canoa? Assim, aqui é compra de passagens, montagem de roteiro, um destino específico, qualquer pergunta Vocês têm alguma que vocês... dúvida sobre que uma viagem? assessoria poderia ajudar. É o momento assessoria. Momento- Ai, Entendeu? que top. Momento assessoria. É isso aí. É o nosso presente. Nós temos pros uma nossos hora aqui convidados. de momento acessório. E aí, amor? E aí, não sei. Pergunta aí. Deixa eu perguntar. É que essa pergunta, gente, a gente sempre avisa antes, Avisa né? antes. É, A porque gente vai eu avisar poderia antes. perguntar tanta coisa, né? Poderia perguntar 1000 coisas. É. Mas, assim, eu gostaria de uma experiência de vocês. Se algum lugar do mundo a gente não pode perder, qual seria esse lugar? Ai, Jesus. Um lugar assim Carla, que- vai você. Do que você já Que conheceu, vocês já Carla. vivenciaram, da experiência de vocês. Eu tenho uma que eu vou indicar, mas eu vou deixar você falar primeiro. Tá. Como principalmente o Marcelo gosta de Estados Unidos, do lado de Las Vegas tem tem um deserto, tá? E eles têm estou esquecendo o nome, não sei o que lá, da Morte, o Vale da Morte, lembrei. E esse lugar, assim, você consegue combinar com a animada Las Vegas e você tira 2 dias, tem que ter um aluguel de carro, e você vai pro Vale da Morte.
E o Vale da Morte, por ser um deserto, o céu, É lindo. ele é totalmente visível e você consegue ver a Via Láctea. Que legal. Sem nenhum acessório. Então, assim, vocês que levam a caixinha de som, esse é o momento de você colocar a playlist, pegar aqueles carros que você... Conversível. Isso, um conversível que você costuma pegar normalmente em Los Angeles, que você sai de Los Angeles e vai para Las Vegas, pega um conversível, abre a capota, né, e coloca aquele som e fica olhando a Via Láctea. E é interessante porque eu fiz essa viagem em 2017 e eu achava que só eu estava lá. E daí, quando chegou um momento, começou a sair um monte de gente de moita, assim, sabe? Porque como é muito bonito o céu, tem muitos fotógrafos que levam todo o equipamento para fazer a foto de lá. Então, eu acho que se vocês têm planos de ir aos Estados Unidos, eu não sei qual lugar que vocês desejam desembarcar, mas se Califórnia, Nevada, enfim, estiver no plano de vocês, eu acho que não pode faltar, tá? O deserto ali, toda essa parte, porque na verdade não é só o Vale da Morte. Tem vários lugares que vocês rodam ali, que é uma sensação atrás da outra de beleza. Tem um lugar específico que você vê o nascer do sol, que o sol vai surgindo e as cores da montanha vão ficando diferentes. Então, eles vão ficando vermelho, amarelo, roxo, assim, e em questão de alguns minutos. Então, você não vai ficar o dia inteiro lá. Você vai conseguir compartilhar um momento com Deus, inclusive, sabe? Porque é muito forte a sensação de isolamento e, ao mesmo tempo, da grandiosidade da natureza. Então, acho que, para vocês... é um destino, ainda mais quem vai de motorhome. Se vocês quiserem fazer de motorhome. Já vai ser o próximo, pode ter certeza. Mais uma pergunta. Eu acompanhando vocês nas viagens, eu fiquei muito impressionada com aquele, não sei se é deserto de sal ou mar de sal que vocês foram aqui na América do Sul, onde que é aquilo de coisa mais louca. Que coisa linda aquilo. É fenomenal, assim? Fenomenal. É aquilo mesmo ou tem filtro? Não, é aquilo mesmo. E quando eu fui, foi no mês de maio, e o mês de maio ainda não é o melhor mês para visitar. O mês de janeiro é o melhor mês. É ruim na questão da temperatura, porque faz bastante calor, e no inverno faz muito frio. Mas em janeiro, fevereiro, chove. Então fica aquele mar branco, né? Aquele mar que não é um terreno branco de sal, com um pouco de água que fica acumulado ali. Então fica aquela mistura de nuvem e chão que você não sabe o que é céu e o que é terra. Fica ainda mais bonito. Fica em Jujuy. Então o aeroporto que desce é em Salta, né? E aí segue, aluga um carro, ou vai de excursão. Tem muito mochileiro também que faz essa viagem. E vai até o deserto de sal, próximo a Purmamarca. Você ia contar pra gente do lugar que você Então, é que, na verdade, o meu lugar, ele é um lugar mais praia. Ele é um lugar praia, porque eu sou uma pessoa muito mais praia. Mas eu sempre falo que um destino que as pessoas não podem perder e que é um passeio bem legal que dá pra fazer são as Bahamas. E você pode sair de Miami, você pega um navio, e você faz 3 dias de cruzeiro, que é uma coisa muito legal, e você para nas Bahamas, e eu vou falar pra vocês, é o mar mais lindo que eu já vi na minha vida. Tem razão. E é a coisa mais maravilhosa. E areia branca é a coisa mais legal da vida. Então, você sai de Dá pra fazer também nos Estados Unidos, Dá também pra fazer nos Estados Unidos. Você sai de Miami, 3, 4 dias de cruzeiro, né? Vocês estão me ajudando a convencer a minha esposa que a próxima viagem não é a Europa. Os melhores lugares. E assim, só que no final do ano, eu acredito que não tenham os navios que vão, por causa que é época de inverno, é o alto do inverno. Não é o período bom pra não cruzeiro. Em junho é quando fica o máximo de calor. Só que também é a hora mais cara e o calor é calor, porque tá embaixo da linha do Equador, né? Mas assim, ali no intermediário, maio, por ali, é uma época excelente por causa da temperatura e já tá tendo os navios ali que fazem esse trajeto. E daí você vai, ele é um passeio de 3 dias, você vai até lá, o valor é infinitamente mais em conta do que fazer um cruzeiro no Brasil. Vai pelo Royal Caribbean, né? Tem Royal Caribbean, tem a o MSC, da Disney também. Tem o da Disney, tem vários. Então, quando vai com criança, dá pra ir com o da Disney, que é muito, muito legal. E as Bahamas é o lugar mais fica lindo. Assim, né? A gente vai agora pro Vale da Morte. E depois, ano que vem, pra Bahamas. E aí a gente tem um outro sonho que vocês vão ter que projetar pra nós.
E isso aí é muito interessante também deixar claro para as pessoas que a assessoria também, ela... eu não tô aqui, tipo assim, pagando pau, mas é porque Faz o nosso é verdade. merchan, faz o mas nosso é verdade, merchan. gente, olha só. A assessoria sabe qual é o momento ideal para você ir. Por exemplo, o meu sonho, agora eu lembrei, visitar o Miracle Garden. Lá em Abu Dhabi, ou é Abu Dhabi, eu acho que é. Não. Dubai. É em Dubai, Miracle Garden. Então, E assim, você vê, e Dubai- tem data até a data que você pode ir. É de É. outubro a, sei lá. É quando não é tão quente lá. Que é uma ótima data pra ir. Pra ir pra lá, É. por causa Que não dos preços. E não fica tão frio, porque faz frio em Dubai, por incrível que pareça, né? O Golfo Pérsico ali fica, que é a região, né? O mar fica gelado e é legal ir à praia, porque os hotéis em Dubai são todos preparados pra praia, pra parque de diversão, água, por E incrível que acredite pareça. ou né? não, no alto verão, fecha. É. Eles Porque é fecham, muito quente. porque é muito Quente, quente. coitado, Faz 50 né? graus, É, né? não É tem perigoso como. até. No né? alto verão fecha, então tem que ir realmente. Tem que saber. Carla, faça as honras agora. Bom, a gente vai então terminar agora, mas antes disso, a gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui, porque a gente sabe que na correria do dia a dia, ainda mais vocês que vieram de viagem, tem algo na nossa vida que a gente não consegue. Eu vou chorar. Eu falo. Você quer que eu fale? Quero, porque eu vou chorar. Tem uma coisa na nossa vida que a gente não pode vender, a gente não pode ter de volta. E é a coisa mais especial que a gente tem, que é o nosso tempo. E quando a gente dá um pedacinho do nosso tempo para alguém, para contar da nossa vida, para passar um tempinho com essa pessoa, é a coisa mais valiosa que a gente tem, que a gente pode dar para essa pessoa. Então, quando uma pessoa ela dispõe de um tempo para estar aqui com a gente, é um presente. Não tem dinheiro no mundo que seja suficiente para pagar isso. E aí, a gente quer agradecer do fundo do nosso coração vocês terem emprestado esse tempinho pra gente, terem contado pra gente essas histórias. Eu acabei de conhecer vocês abriram a vida de vocês, a casa de vocês pra mim. A Carla já é amiga de vocês e abrir pras câmeras, pra todas as pessoas que estão aí, conhecer vocês um pouquinho melhor. Então, foi um prazer inenarrável ter vocês aqui com a gente. E é só gratidão e amor e luz que a gente tem pra dar pra vocês. Obrigado. A gente fica honrado de ter o privilégio de poder ter essa conversa gostosa com vocês aqui. Obrigado de coração mesmo. E para nós é uma honra estar aqui. A gente veio essa viagem especialmente para visitar a Carla e o Papito, que a gente chama ele de Papito, que é o Marcelo dela e o meu Marcelo. Então ele é o Papito. É o Marcelo bonito e o feio. Não vou revelar qual que é qual agora. Depende da esposa, né? A resposta vem da esposa. Então a gente veio especialmente para visitar ela, ele, o Davizinho. Num momento, assim, diferente da vida, que nasceu de novo, né? Então, assim, a gente tem a honra de ser amigo deles, assim, de ter eles próximo e te conhecer aqui. Então, para nós é uma honra ter esse convite, poder estar desfrutando desse momento com vocês. E para nós, viagem é um tempo de qualidade. Porque a gente trabalha muito. Exato. Eu trabalho muito, o Marcelo trabalha muito. A gente chega em casa, até as crianças ficam meio sem a gente durante o dia todo e a gente fica à noite ali com elas. Mas o momento da viagem é um momento que a gente tem de família, um momento de conversa, um momento que a gente pode contar também nosso dia a dia e ser mais leve, sabe? Então, assim, vocês fazerem parte disso para nós é muito, muito importante. E agradecer. Recebê-los vocês aqui, gente, mostra que o Marcelo pode, a Ju pode, a Carla pode, eu posso e você pode travel! Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência e até a próxima parada! Tchau, tchau!